obrigada pelo convite. Eu acho que é uma honra estar aqui falando com vocês. São mulheres, né? São meninas de 14 a 18 anos, é isso? Isso mesmo. Tá bom, são meninas de 14 a 18 anos, então, assim, vocês estão entrando na faculdade, né? Vão começar, né? As meninas de 18 anos, eu imagino nisso, tá aquele momento de indecisão. Eu já passei por isso. Então, o que eu trago aqui para vocês eu sou uma química, sim, trabalho na indústria da beleza, mas uma trajetória pessoal e profissional. É assim, como que eu cheguei aonde eu estou hoje, né? Quais foram as coisas que me influenciaram? Então, muito menos do que mostrar para vocês o que o que a gente aprende, usa da química em todas essas, né, nessa indústria da beleza, é contar um pouquinho as coisas que eu aprendi nesse caminho e que me fizeram, né, estar aqui hoje, tá bem? Então, o que eu quero dizer para vocês é que é uma visão parcial, tá? É uma visão minha de uma mulher que fez um curso de exatas e que hoje trabalha numa empresa de cosméticos, tá bem? Se vocês me perguntarem, tá, mas também não pode ser isso, mas também não pode ser isso? Pode, tudo pode. Aqui eu estou dando a minha visão parcial para vocês, tá bem? Então, quem sou eu? Eu sou Adriana, sou mulher, sou mãe, tenho um filhinho de 10 anos, sou química e também sou designer de interiores. Apesar que esse design de interiores, ele tá aqui como um stand-by, tá? Porque eu não tô dando conta de fazer tudo isso. Mas essa sou eu. E, além disso, existem algumas coisas que estão comigo. E existem algumas coisas que eu estou fazendo no momento. Então, eu tenho mestrado e doutorado pela Unicamp. Eu entrei no Instituto de Química, eu vou contar aqui um pouquinho para vocês. E eu continuei fazendo a minha pós-graduação lá na Unicamp também, em Química. Há 15 anos eu tive a oportunidade de entrar na Natura. Eu passei por algumas áreas que eu vou falar aqui para vocês. E hoje eu desempenho o papel de gerente científica na área de desenvolvimento de fórmulas, desenvolvendo produtos para cabelo, rosto e corpo. Deixa eu cortar aqui um pouquinho. Pronto. Então, eu acho muito importante contar para vocês que eu vivi a minha infância, eu não nasci em Ourinhos, mas eu vivi a minha infância, passei toda ela lá, dos 4 aos 17 anos, até eu entrar na faculdade, em Ourinhos. E Ourinhos é uma cidade do interior de São Paulo, e era uma cidade pequena, eu acho que devia ter uns 60 mil habitantes, mais ou menos, 60, 70. Hoje ela tem mais de 100 mil. Então, era uma cidade pequena, e uma cidade que não tinha internet. A gente, quer dizer, não tinha internet. Naquela época, a gente não tinha internet, a gente não tinha celular. Então, e a gente não tinha TV a cabo, e a gente não tinha um monte de coisa. Então, era algo que eu tinha, assim, por um lado, foi muito bom. Por quê? Porque eu pude viver numa cidade tranquila, eu podia brincar na rua, eu podia ter outras atividades que a gente não tinha numa cidade grande. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma ansiedade tremenda de conhecer as coisas, de conhecer o mundo. E eu não sabia o que era. Mas era uma ansiedade que me acompanhava desde pequena. E meus pais, meu pai é engenheiro agrônomo, né, aposentado, minha mãe, na época, era professora primária, e eles sempre me incentivaram, assim, a gente era em 3, e eles sempre nos incentivaram, assim, a conhecer outras partes, assim, a gente não tinha, era classe média, a gente não tinha o dinheiro para viajar para fora, eu nunca tinha ido para fora, né, nessa época, mas eles sempre que podiam, era férias, vamos para São Paulo. Vamos. Então, várias vezes eles levavam a gente para São Paulo para conhecer como é que era. Então, sei lá, ia para shopping ou ia para o museu, assim, porque eles sabiam, né, que era uma forma deles poderem mostrar que o mundo não era só aquilo,
Então, eu quero dizer isso, que faz um paralelo, que às vezes a gente fica na nossa caixinha e a gente não consegue, né, olhar as outras oportunidades que a gente tem. E eu tinha sempre essa ânsia, mesmo estando lá, eu não sabia nem o que que era. E eu acho que foi só de terapia mesmo, fazendo terapia, que eu consegui descobrir o porquê que eu tinha, né, essa, essa certa inquietude, né? E era por causa disso mesmo, era uma cidade que não me oferecia o que eu queria. E aí, na infância, então, assim, sempre eu vou focar pelo lado da química, tá? Coisas que me trouxeram, né, que me influenciaram a fazer a química. Então, na infância, às vezes, meu pai sempre gostou muito de ler, assim, ele fazia curso, tinha viajado para fora e fazia cursos e tal, como engenheiro agrônomo e tal. E ele, às vezes, à noite, o que que ele fazia? Era uma oportunidade que a gente tinha também, não tinha essa vida tão louca correndo, ele ficava com a gente, às vezes ele fazia truques de mágica, ou eles faziam algumas coisinhas assim, de colocar, sei lá, uma vela e colocava o copo em cima para ver se isso apagava, né? Como que isso apagava ou não apagava, aí colocava água e aquela água subia, né? E aí, por mais que isso seja uma coisa pequena, uma coisa tonta de criança, era a química, né? Era a física, era algo que estava relacionado ali, né? A uma exatas. Era uma ciência, vamos dizer assim. E aí no colégio, lá, então em Ourinhos, aí eu fui para, né, eu fiz escola particular lá em Ourinhos, porque meus pais sempre incentivaram a educação, pagavam com muito esforço essa escola para nós três. E quando as pessoas queriam fazer uma faculdade melhor, tudo, elas tinham que sair de lá. Então elas tinham que ir para Bauru, elas tinham que ir para Marília, elas vinham para Campinas, vinham para outros lugares, porque lá não oferecia, não tinha naquela época cursinho pré-vestibular, não tinha uma faculdade forte. E aí, quando eu estava no segundo colegial, surgiu o Anglo lá. Então, eu lembro que eu falei para minha mãe, eu quero ir para o Anglo e tal. E eu sempre gostei muito de estudar. E daí, eu entrei, né, fui fazer o segundo colegial e o terceiro colegial. E aí, quando chegou a época de prestar vestibular, e aí como, né? O que que eu vou prestar vestibular? Assim, eu era uma pessoa muito fechada e então eu não tinha esses acessos assim, eu não tinha, assim, eu não era uma pessoa de muitas amizades, apesar de brincar na rua, então e eu não tinha muito essa expertise assim de sair, conversar com as outras pessoas e falar assim, que curso que é o seu? O que que você fez? Como é que é? Então, a hora que chegou a época de prestar vestibular, eu falei, meu Deus, eu sabia o que ia fazer, uma faculdade, eu queria, mas o que que eu vou fazer? Nossa, o que é? Fui fazer um teste vocacional, eu juro, é assim, eu acho que se alguma de vocês passam por isso, é assim, isso é normal, é angustiante, eu acho, e o que eu poderia falar, que eu aprendi nessa época, é assim, a gente faz escolhas, e a gente faz escolhas daquele momento, quais são as melhores oportunidades que a gente tem ali naquele momento, quais são as coisas que te influenciam naquele momento. E uma escolha, você não precisa levar para o resto da vida. Você pode fazer escolhas, escolhas, escolhas em determinados momentos. Então, assim, sintam-se mais acolhidos para saber que todo mundo acontece isso, mas se você escolher alguma coisa que você não gostou, assim, pode voltar. Mas tenha sempre um foco de que eu acho que assim, o importante é um objetivo maior, que é um importante, no meu caso, era um objetivo de aprender, né? Um objetivo de querer saber mais, de poder explorar ali o mundo que não era ali onde eu estava em Ourinhos. E o que me influenciou foi na hora de tomar a decisão do que eu iria prestar. Eu lembro que antes eu estava com cadernos de vestibular da Unicamp na mão, eu lembro que eu tinha que preencher, e antes era um horror preencher aquilo, gente. Porque, assim, não vendia em Ourinhos, tinha que vir de Bauru. Então, você fazia inscrição, aí a
a dona da escola ia lá em Bauru, pegava todos os cadernos e trazia para você. E você não podia ter rascunho, você não podia errar nada. Porque se você errasse, invalidava toda aquela sua ficha de inscrição. E eu peguei e... Deixa eu voltar aqui, porque caiu. E eu peguei e fui fazer isso. E primeiro foi, nossa, o que eu vou prestar? Imagina, eu com o caderno na mão. Aí eu errei também. Aí teve uma pessoa que desistiu de prestar e ela emprestou o caderno dela me deu o caderno, eu acabei prestando. Então eu acabei nem tive a oportunidade por uma coisa besta de nem prestar e nem estar aqui hoje, né? Nem ter feito química, por eu ter erro, era assim, acho que era a data do aniversário e eu coloquei o ano corrente. Então, para vocês terem, né, uma ideia de que, às vezes, são pequenas, minúsculas alterações que acontecem ali naquele dia que te fazem mudar uma vida toda. E você, na hora, você não percebe isso. Então, eu tinha uma vontade ali, eu percebi que eu gostava muito, assim, de desenhar e tal, e eu sempre gostei de arte, de design. Eu falei, nossa, eu acho que eu vou prestar arquitetura e vou prestar química. Então, foram as duas opções que eu tive, completamente diferentes, né? E daí eu prestei, era Unesp, USP e tal, eu acabei passando na faculdade, eu tinha acabado de completar 17 anos, super novinha, e eu passei aqui em Campinas, na PUCamp, em arquitetura. Eu passei super bem classificada, eu achava assim, tipo, você não tem noção nenhuma do que... Eu juro, eu era caipira, a gente era caipira morando em cidade menor, então a gente não tinha noção nenhuma do que era, se é boa nisso, não é, não tinha essas coisas de fazer um vestibular antes para você perceber se isso, como treineiro, né, para saber como eram as suas habilidades, não tinha. E aí eu lembro que eu fui ver a nota da PUCamp e falei, nossa, eu não acredito, eu passei super bem classificada, assim, acho que em terceiro lugar, acho, para vocês olharem que às vezes a realidade é outra coisa, tá? Eu não estou querendo de maneira nenhuma, e eu não sou assim, eu não estou querendo de nenhuma forma, assim, me vanglorizar com essas coisas, não é isso. É para vocês, só para vocês entenderem o meu contexto, tá? E aí eu passei na Unicamp também. E aí, entre fazer Unicamp e PUCamp, é claro que eu escolhi a Unicamp. E muito menos pelo curso, passei em Química na Unicamp, e muito menos pelo curso, talvez, porque era uma indecisão ali. E o meu... quem mandou... E quem me influenciou muito para fazer Química foi o meu professor de Química. E eu era muito boa na aula de Química, e eu respondia as perguntas, tudo. Ele falou assim, nossa, você devia fazer Química. Aí ele me contou toda qual era a trajetória de Química que ele tinha feito na USP Ribeirão, e de lá, e como é que ele foi, como que ele virou professor e tal. Então, foi uma pessoa que fez o quê? Uma pessoa que me acolheu. Naquele momento de indecisão, foi uma pessoa que me acolheu e falou, olha, Química é isso, que me contou um monte de coisa. E eu falei, nossa, acho que é legal, eu me dou bem, né? Eu vou fazer. E prestei essas duas coisas e acabei optando pela Química. E aí, então, em 1991, não sei por que está mudando aqui, então, em 1991, eu entrei na Unicamp, eu entrei no Instituto de Química, meu cachorro tá com tosse, e aí, se vocês escutarem alguma coisa, ele é aqui tossindo, tá? Tá com pneumonia. Daí, então, em 91, eu entrei na Unicamp, novinha de tudo, vim morar em Campinas, sozinha, em República, tinha minha avó que morava aqui já, tá? Mas eu vim morar em República e entrei nesse mundo, né? Nesse mundo doido da química, porque inicialmente, para você pensar, o primeiro momento é um baque, porque você está acostumada com o estilo de colégio, né, em que você tem uma apostila e que você tem lá tudo mastigadinho que o seu professor dá, você sabe o que você tem para estudar, você sabe bonitinho, tudo em português. Aí você chega na química, né, na química ou com qualquer curso, né, numa universidade de excelência como a Unicamp, e aí que eles usam o quê? Aqueles livros grossos, tudo em inglês,
tudo livro de Oxford de Stanford, nem me lembro mais de onde eram esses livros, né? Mas eram livros que a faculdade americana usava. Então, a gente estava ali. E aí o professor não é a didática que você tem no colégio. Então, assim, foi um baque tremendo. Eu lembro que eu entrei, o primeiro semestre é cálculo, quer dizer, tem algumas matérias básicas e o primeiro semestre é cálculo. Imagina, assim, eu nunca tinha visto derivada, nunca tinha visto álgebra linear, que era um negócio de vetor, era uma coisa, eu falei assim, o que é isso? Onde que eu tô? O que é? Eu falei, gente, que loucura. Aí eu virei para uma colega, né, eu me lembro disso até hoje, eu saí e falei, ai, eu acho que não é esse curso. Eu acho que eu vou desistir disso. Eu falei, nossa, não sei o que é isso que a gente está aprendendo, né? Assim, eu não conseguia, né, nesse momento ali perdida e tal. Aí ela falou assim para mim, não, Adriana, a química não é isso. Fique calma. Essa parte é só a introdução e tal. A química não é isso. Por quê? Porque ela tinha feito cutuca. Então, muitos dos meus colegas que estavam ali fazendo química comigo vieram ou da ETCAP ou vieram do Cutuca. Muitos. Então, assim, era um curso técnico direcionado ou para química ou para bioquímica, e eles, né, entraram na faculdade. Muitos, gente, eu não sei falar, mas assim, a mais da metade da turma vinha desses cursos de curso técnico. Então, eles tinham já uma noção do que era. E eu ali, eu falei, gente, né, que é esse curso aqui? Aí eu olhava aquela grade, eu falava, meu Deus. E aí tinha outro cálculo, e daí tinha física, e tinha química geral também, e aquela professora usando aquele livro grosso, e você não sabia o que estudar, enfim. Mas aí passou, eu nunca tinha pego DP na vida, eu acabei, assim, sempre, nunca tinha tirado nota na TP, eu nunca tinha tirado nota vermelha na escola, porque eu gostava muito de estudar. Então, foi um baque eu receber nota vermelha, eu não passar, nem me lembro agora, acho que eu não passei em estatística, eu acho que eu não passei em álgebra também. Daí, nossa, estou falando muito daí. E, enfim, superei essa primeira fase, né, esse baque, e a Unicamp assim, é fantástica, né? Quem estudou lá, e se vocês tiverem a oportunidade de entrar, é fantástica, assim. Você conhece muita gente, você tem possibilidade de fazer, eu não sei mais como tá? Isso foi em 91, mas você tinha possibilidade de fazer cursos, né, matérias extras em outras faculdades, você poderia conversar com muitas pessoas que estavam em outros cursos para saber a impressão delas. E você tinha coral, você tinha educação física que você podia fazer. Então, assim, se você tem vontade, se você tinha vontade, tinha muitas opções para fazer. Eu lembro que teve um semestre que eu começava a aula 8 da manhã, das 8 às 10, né? O intervalo lá era de aula de 2 horas, das 8 às 10. Depois eu tinha alguma outra aula, e aí eu tinha puxado matéria, porque como eu tinha ficado de DP, acaba você fazendo a sua grade. E eu tinha puxado matéria a última do dia. Então, era das 9 às 11. Então, era uma segunda-feira, eu lembro, eu entrava para aula às 8 da manhã, aí eu tinha que passar o dia inteiro na Unicamp para esperar a aula das 9 da noite até às 11, e eu voltava, né, para casa. Loucuras, assim, né, de estudante, assim, né, porque hoje eu fico pensando, não faria isso, mas enfim, eu digo que, assim, a Unicamp é fantástica, recomendo, e eu acho que depois que eu fiz, né, o mestrado e doutorado, infelizmente a gente não é um país que a gente publica muito, a gente está muito atrás, né, de publicações, de Estados Unidos, por exemplo, mas dentro do Brasil e da América Latina, a gente tem uma universidade de excelência, a gente consegue, o nível de ensino, ele é muito similar às outras partes do mundo,
E cabe muito a você, né? A você querer fazer, a você querer aprender, a você buscar. Mais um protagonismo também, eu acredito. Mas eu recomendo. Então, aí eu entrei no curso de Química. E eu fiz essa graduação de 91 a 94. Falando um pouquinho sobre o que é a Química ali, né, na graduação. Então, eu falei para vocês, a gente tinha cálculo, tinha essa álgebra linear, tinha estatística, que eu estou dizendo matérias que não são relacionadas à química, tá? Tinha sim, muito laboratório. Então, cada semestre você tinha um laboratório, você começava com química geral, então aqui tem esses Erlenzinhos aí. A gente desenvolvia muita coisa, então eu lembro até um dos primeiros experimentos que a gente fez foi desenvolver aspirina. E você eu não sabia nem o que era um Erlen, nunca tinha visto um Erlen na vida. Né, eu não conhecia essas coisas. E a gente, então assim, todo semestre tem 1 ou 2 laboratórios, e geralmente é o dia todo de laboratório, você tem um projetinho naquele dia, uma aula, e você tem que entregar, né, no final, aquele experimento. Então, eu achava, né, era fantástico, e depois você fazia um relatório. Você tem a parte de bioquímica, então aqui tem, pouca bioquímica, mas você aprende, sim, a ter noções da bioquímica, porque a bioquímica está muito relacionada com a química também, porque é o que acontece ali da química dentro do seu organismo. Então, a gente fazia aula ali na biologia, tá? Na aula de biologia, tinha até extração de DNA dos ratinhos ali, eu lembro que a gente fez isso, mas era pouco, acho que era 1 ou 2 semestres só, mas era uma noção, e eu acho que essa noção é super importante, principalmente para mim ali, que segui uma área de cosméticos, que eu vou falar um pouquinho para vocês. Tinha física, e como eu estava na parte, eu não fiz bacharelado, eu fiz bacharelado com atribuições tecnológicas, que é mais voltado para a indústria, eu não precisava fazer a física, acho que 4, eu fazia física 1, 2 e 3, não tinha 4, que era quântica. E sabe que hoje eu me arrependo muito. Era muito difícil. Eu lembro que eu tentei até fazer, depois que eu me formei, eu puxei essa matéria, eu acabei desistindo, porque acho que eu não estava preparada, tá? Para cursar isso. Mas hoje eu acho, assim, me arrependo muito, porque a física te dá uma explicação de muitas coisas que acontecem nesse mundo. Assim, a quântica, vocês podem até ver, né? Existem até astrólogos, né? Tarólogos, que estudam a física e tentam aplicar essas coisas em previsões, né? Mas é que não são previsões, são coisas que a física está dizendo e que você sabe que vão acontecer, né? Provando isso. Então, eu me arrependo, eu acho que se eu puder falar alguma coisa para vocês, se vocês quiserem prestar química, façam quântica, sim, que eu acho que dá um embasamento, e assim, aprendam como você usa essas matérias no seu dia a dia também, porque não é só o teórico, porque às vezes o teórico ele é chato, mas como que você consegue interpretar isso? Como é que você consegue poder olhar uma reação e você falar, é isso que está acontecendo? E eu acho que eu sempre fui uma pessoa, agora eu consigo me identificar bem, né, mais com o tempo. Eu gosto muito de estudar, sim, eu gostava, né, de ciência básica, mas eu também gosto muito do prático. Eu gosto muito de ver acontecer, assim. O meu objetivo é assim, tudo bem, eu estudo, eu sou persistente com aquilo que eu estou fazendo, eu sei que a gente tem que ir para um caminho, ir para o outro, até a gente chegar e dar certo, mas eu preciso ver aquele resultado. Então, eu comecei a me identificar que talvez pesquisa básica, do básico mesmo, não era muito o que eu gostava. Eu queria ver dar certo, eu queria ser útil, eu queria olhar ali uma pessoa. Eu ia falar consumidor, porque hoje a gente fala muito consumidor, né, para a Natura, mas eu queria olhar ali aquela pessoa e falar, olha, eu fiz alguma coisa para ela, olha, eu estou vendo o resultado do que eu fiz. Então, eu tinha essa ânsia, tá?
Mas a química, então, assim, para resumir, no curso ali, é um curso que te dá uma base dessas outras matérias que são exatas, mas elas estão relacionadas com que te dão uma noção. Mas o curso é química orgânica, é físico-química, é inorgânica, é química analítica, é química geral, é química. É muito, né, a grade, eu vou falar que seria de 90% são só matérias relacionadas à química, tá bem? E os professores, né, fantásticos. Gente, vocês estão me escutando bem? Sim. Tá bem. Pode continuar, tá ótimo. Aí, eu passo por uma parte... Ai, eu esqueci. Desculpa aqui, tá? Essa foto doutorado aqui, que eu estava procurando uma foto para o doutorado de colocar aqui, mas eu não achei, então por isso que ficou aqui, era uma pendência, tá? Então, o que aconteceu? Eu terminei a minha graduação em 94, e aí, né? E aí, o que a gente vai fazer? Aí eu fiquei naquele ano meio perdida, né, de 95, puxei algumas matérias, mas daí eu fui fazer um estágio em Ourinhos também, na usina de cana que tinha lá. Ourinhos é uma cidade que tem muita usina, né, muita plantação de cana. Fui fazer na Ceval também, nas indústrias que estavam ali. Aí eu falei, não, mas não é isso. Eu falei, não, isso daqui é... Eu falei, voltar para isso? Não quero. Eu acho que eu preciso estudar mais, eu quero aprender, né? Eu quero me especializar mais. Daí eu prestei o mestrado, aí eu entrei, aí eu fiquei em 96, até 2004, entre o mestrado e o doutorado. Aqui é o laboratório, uma fotinha do que a gente tem no laboratório. Eu fiz tanto mestrado como doutorado. A minha orientadora foi... Por isso que eu queria colocar a foto aqui, porque eu tenho uma foto com ela. Quer dizer, eu tenho uma foto com ela, tenho outras, muitas, que foi a Inês Joeques. Ela hoje, batiza o nome do auditório da Química. Ela faleceu faz uns mais de 5 anos, e ela foi mais que uma orientadora. Então, eu acho que também orientador você tem que escolher também, não é só quem sabe, né, o conhecimento, mas também que te direciona, né, para a vida. Então, ela me colocou no rumo para essa parte de ciências e exatamente do que eu tinha que fazer, não exatamente o meu projeto ali. Não era, como que eu vou dizer? Não era especificamente o assunto, mas como fazer esse projeto, como direcionar, como se comportar nessa vida, como se manter profissionalmente em relação às outras questões, às outras empresas ali. E, então, assim, foi uma mãe. Hoje, todo mundo que passa por ela, a gente chama dos Ineses, né? A gente fala que nós somos os Ineses. E existem esses Ineses espalhados pelo mundo todo. E eu acabei optando pela área de fisicoquímica. Então, eu fiz o meu mestrado com a parte de adesão de células de Saccharomyces, que é aquela levedura do pão, em materiais inorgânicos para a produção de etanol. Então, a gente imobilizava essas leveduras, esses bichinhos aí, em material inorgânico, que no caso era crisotila, o amianto, que hoje ele está... Os asbestos, né, que hoje ele foi banido. Ele, na verdade, não provocava câncer, não, tá? Esse tipo de asbestos, mas a sociedade acabou banindo esse tipo mesmo crisotila. E aí a gente produzia, verificava que aumentava essa produção de etanol. Era um projeto bem voltado para a engenharia. Eu tinha uma parceria bem grande com um professor da engenharia de alimentos, com um aluno de pós-graduação. Hoje ele é professor lá em Blumenau. E era bem de fluxo. Então, era a gente montar reatorzinho, crescer essas leveduras, montar o reatorzinho, colocar melaço, colocar meio de cultura e ficar medindo. Quanto que foi a temperatura? Quanto que saiu? Aí a gente dosava a quantidade de etanol, ia fazendo curvas. Então, foi um trabalho que durou, acho que 2, 3 anos, porque dependendo da bolsa, né, eu consegui bolsa CNPq,
Então, até sair a bolsa, eu estava lá, daí, né, finalizou o projeto quando a bolsa acabou, e eu defendi, né, essa dissertação de mestrado. Quando acabou, a gente observou que essa levedura, quando ela estava imobilizada, quer dizer, ela não estava solta no meio de cultura, ela produzia mais. E aí surgiu a hipótese. Sempre no doutorado vem de uma hipótese, né, anterior, e geralmente uma hipótese micro, que te dá uma tese, né, enorme, que era, por que essa levedura, o que faz a levedura produzir mais quando ela está mobilizada do que quando ela está livre? Quais são, o que tem ali na levedura que a gente consegue otimizar essa produção? Então, aí vem minha tese de doutorado, que eu estudei a influência da glucana na adesão entre crisotilo e sólidos. Então, o que é a glucana? A glucana é um polissacarídeo que ela é presente na parede celular da levedura. E a gente observou que essa adesão nessas superfícies sólidas ali na crisotila, ela era responsável por um aumento dessa produção de etanol. Só que o nome é até bonitinho e simples, mas eu acabei entrando numa área de físico-química mesmo, que eu não sei se vocês já viram ou não, mas delta, né, de estudar entalpia, entropia, então delta G, delta H, entropia, cálculos de energia livre de Gibbs, e a gente queria observar, dentro dessa termodinâmica, é um assunto que a gente estuda em físico-química, dentro dessa termodinâmica, quais eram os fatores que influenciavam mais essa adesão? Era a entropia? Era a temperatura? Era o ΔH? Era a energia livre? Então, a gente foi decompondo esses fatores e a gente fazia experimento. Então, não era teórico. Eu colocava lá concentrações diferentes de glucana, concentrações diferentes de crisotilo, de sólido, fazia alterações de temperatura, fazia tempos diferentes, então eu fazia uma cinética, depois eu fazia variações de concentração, e, nossa, nem me lembro mais, mas eram isotermas, a gente chamava isotermas de adsorção, vocês vão aprender isso. E essas isotermas de adsorção nos davam parâmetros para a gente poder, né, calcular o que era isso. Enfim, eu terminei o meu doutorado, eu defendi em junho de 2004, e aí, defendi em 2004. O que eu queria mostrar para vocês também é que, durante esse mestrado e doutorado, uma parte que a gente fazia bastante, mentira, não era fazer bastante, não, mas que é importante quando você está numa área acadêmica, é você participar de treinamentos, né, você ir para congressos, você publicar este material, você fazer artigos, e eu não tinha. Eu, na verdade, tinha um artigo, acho que agora tem um ou dois também, eu não tenho, né, não tinha muito. Hoje isso é muito cobrado, eu sei de pessoas que estão fazendo mestrado e doutorado, né, então, assim, às vezes, eu não sei se na química já está assim, tá, ou na física, mas eu sei que, às vezes, para você terminar o mestrado ou doutorado, você tem que ter um artigo já submetido ou publicado. E lá, então, não era. Então, eu falo a verdade, eu, sei lá, não dava muita conta, não, tá? Eu nunca fui uma pessoa muito planejadinha, assim, muito certinha e objetiva e que tinha que fazer. Não, eu sempre, na verdade, eu fui mais... eu divergia bastante, eu gostava de aprender várias coisas, do que, às vezes, ficar focando ou me preocupar muito com, precisa fazer ou tem que fazer. Não. Mas eu acho que ali eu fui para o Congresso Nacional também, mas foi a primeira viagem também que eu fiz internacional, que eu fui com a minha orientadora, a gente foi para um congresso na Espanha, um congresso de engenharia também, tá? Então, eu acho que é muito importante, então, assim, não é que é muito importante, hoje isso é necessário.
Então, se você for seguir, você termina essa parte, né, química, e aí você quer seguir esse mestrado, doutorado, você vai se deparar com essas coisas. Então, você vai ter que apresentar o seu trabalho no congresso, você vai escrever esses artigos. Por quê? Porque o seu mundo não é a Unicamp, o seu mundo não é ali a química. O mundo é o mundo, então as pessoas precisam saber o que está sendo feito para poder compartilhar, né? Porque a ciência, na verdade, ela é um empilhamento de conhecimentos. Então, você vai aprender, uma pessoa aprendeu aqui, aí, então, porque assim, na minha tese de doutorado, eu tenho inúmeras referências. Por quê? Porque eu aprendi com todas essas pessoas e a gente vai criando em cima de conhecimentos já adquiridos. Então, essa é a ciência, né? É o compartilhamento, é o tão falado, né, nessa época de Covid, até que, enfim, eu acho que a gente ouviu a palavra ciência da boca de políticos, e para mostrar que é isso. A ciência não é feita por uma pessoa, por duas ou três. E a ciência não é feita de um dia para o outro. A ciência, você precisa ter o conhecimento básico e anos de estudo de formação para você poder desenvolver ali, sei lá, a Rússia acabou de lançar, falar que está disponível a vacina ali. Você acha que ela aprendeu agora a fazer isso? Não, ela não aprendeu agora a desenvolver essa vacina. Ela estava num caminho, ela adaptou esse caminho para essa situação que a gente tem e conseguiu fazer rapidamente. Mas, eu acho que a gente, cada vez mais, a gente fala no mundo de compartilhamento, e hoje ainda bem que a gente tem internet, e ainda bem que a gente tem acesso a todas essas coisas que a gente consegue falar né, rapidamente com outro pesquisador do mundo todo. Apesar que, assim, a biblioteca da Unicamp era muito boa e continua sendo muito boa, então tinha acesso a muitas bases de dados. Então, esses artigos, eles iam rapidamente, quando a gente precisava, tinham muitos livros, a gente tinha esse acesso, mas não com essa agilidade toda que a gente tem hoje. Bom, daí eu terminei o mestrado e doutorado, aí uma parte aqui que eu não quis deixar de colocar para vocês, que foi uma parte de prestação de serviço, também tem uma parte aqui do estágio, mas esse estágio foi entre a minha graduação e a entrada no mestrado, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês, gente, é que, assim, não percam oportunidades. Não percam oportunidades. Se eu posso dar um conselho em relação a isto, não gosto dessa palavra conselho, tá? Mas parece velhinha. Mas, assim, é uma coisa que, às vezes, por pequenas coisas que você faça, às vezes você faz um trabalho, você fica lá 4 anos fazendo aquele trabalho e tal. Às vezes, surge uma oportunidade de você fazer um trabalho em 5 dias. Alguma coisa, né, bem menor. E, às vezes, é aquilo que te leva num novo direcionamento, e não só aquilo que você estava fazendo 4 anos. É claro que o 4 anos te deu uma bagagem para você fazer o de 5 dias. Mas, assim, não percam oportunidades, tá? Tenham a mente aberta, olhem e falem assim, eu acho que eu não sei disso. Não, vai lá e vê. Vai lá e vê e faça, e vê o que dá. Então, o que aconteceu? Acabou minha bolsa. Acabou minha bolsa antes de eu terminar a tese de doutorado. Acabou, e aí eu já tinha casado, eu casei em 2002, e aí, né, sem bolsa, tendo que terminar, meu marido professor também, a gente começando a vida, assim, e aí, né, aí eu comecei a trabalhar, a minha orientadora, era uma das únicas que faziam prestação, naquela época, prestação de serviços para a indústria. Ela gostava muito de ter essa interação com a indústria. Então, o laboratório dela chamava Físico-Química Aplicada, que não era só uma Físico-Química básica, era, né, aplicada. Então, ali, durante esse tempo, entre eu terminar minha bolsa, defender minha tese e entrar na Natura, eu fiz algumas prestações de serviço. Não era só eu, então a gente recebia da indústria um problema, a gente fazia um orçamento e a gente ia atrás daquela solução. Então, ali, o que eu fiz? Eu trabalhei... esqueci de contar meu primeiro contato com cosmético também, mas eu volto aqui, tá? Eu já volto a falar. Então, o que eu fiz ali na prestação de serviço? Aqui tem uns frasquinhos de shampoo, eu lembro que eu recebi de uma empresa, a gente tinha que dizer naquele produto o que era aquele produto, quais eram os ingredientes que a gente tinha ali,
e porque eles precisavam de uma classificação fiscal. Então, assim, eu precisava dizer que aquilo era um condicionador. Então, eu precisava analisar os ingredientes que tinham ali, para eu poder falar, ó, a partir disso existe um tensoativo catiônico aqui, existe isso, isso, isso. Então, ele é um condicionador. Então, foi uma das vezes que eu peguei pela primeira vez um produto cosmético para analisar. Eu também, a Natura, como a gente tinha uma parceria, a gente tinha alunos que foram da Inês, que trabalhavam na Natura já, eles levavam para a Inês para fazer essa caracterização. Então, eu trabalhei muito com cabelo. Então, aqui essa foto aqui desse raio, né, desse feixe aqui entrando, essa setinha vermelha e voltando, é uma infravermelho, né? Então, a gente trabalha com reflectância difusa. Ali no laboratório, a gente tinha um espectrofotômetro de infravermelho e eu analisava ali o cabelo. Então, a gente colocava esse cabelo na radiação solar e a gente observava quais eram os danos que estavam ocorrendo ali. Eu vou falar um pouquinho de cabelo, tá? Então, a gente fazia essas análises e também, né, principalmente de cabelo, também tinha batom, teve uma até que essa eu não estava fazendo, não era eu que dava, que estava liderando essa pesquisa, mas veio um de batom ali que a gente precisava ver a cobertura deste batom, a gente precisava criar um método, uma metodologia que nos pudesse auxiliar para fazer a cobertura do batom. E aí eu lembro que eu tive uma ideia, eu falei, nossa, gente, por que vocês não pegam isso, passam no papel e fazem um escaneamento? Põe aí no scanner, passa e vocês vão olhar, né, quantos pontinhos tem ou não. Então, a gente desenvolveu esse método rapidinho ali, para verificar por scanner mesmo. Então, assim, a gente era muito criativo, a gente não tinha, às vezes não tinha dinheiro mesmo, não tinha equipamento, a gente inventava cada coisa para fazer, mas tudo baseado no quê? No conhecimento, na ciência. Mas a gente, né, isso ia criativo. E aí, eu também, o que eu quis dizer aqui da cosmética, meu primeiro contato com cosmética foi, a gente tinha um trabalho de conclusão de curso na graduação, e a Natura veio oferecer, então ela tinha 12 trabalhos para a gente fazer, e num semestre eu peguei um desses trabalhos e eu tinha que identificar a presença de hidroquinona em cremes. Nossa, foi meio um horror, assim, porque, sei lá, porque não tinha essa parte de conhecimento ainda, de química, eu não consegui fazer iniciação científica, outra coisa que eu acho que é fundamental, iniciação científica e empresa júnior, tá? Eu vou falar um pouquinho de startup também no final, mas acho que essa empresa júnior, prestação de serviço aqui no caso, que nada mais era também do que uma empresa júnior, assim, que você faz trabalhos, são oportunidades que te abrem portas e, né, em outras áreas, né, então, quando eu fui contratada na Natura, eu falei muito sobre essas prestações de serviço, muito mais assim, imagina, eu trabalhei com mestrado com etanol. Eu trabalhei com doutorado com, né, adesão de glucana em crisotila. Então, eu tinha que contar que o que eu fazia era estudar a interação físico-química de alguma coisa com uma superfície. E aí, quando você fala cabelo é isso. Então, se você tem um ingrediente, você quer estudar a interação dele com o cabelo, você está falando de físico-química. Mas não foi isso que convenceu. Você acha que eu consegui convencer a minha chefe ali, que me contratou na época, que eu dava conta de trabalhar na Natura, fazendo uma influência né, estudando adesão de glucana, de etanol? Não, tudo bem, tem o meu perfil, mas ela também falou, você já trabalhou com cabelo? Verdade, você já trabalhou com isso, com prestação de serviço? Seu laboratório lá, a Inês era a única pessoa, e hoje não tem mais ninguém que trabalhava com cabelo. Então, eu fui contratada por essa. Desculpa, Adriana, te interromper, só lembrando que, a princípio, a gente teria mais uns 5 minutinhos aí para você já ir finalizando, tá? E passar para as partes das perguntas. Tá bem, porque eu ia te perguntar agora, eu ia parar aqui e ia te perguntar agora, tá bem? Então, tá bom, eu vou com mais uns 5 minutinhos, tá bem? Vamos lá. Então, eu entrei na Natura em 2005, então veio a inovação, né, a ciência atrás dos cosméticos, ela me abriu portas, né, para muitas coisas, e hoje eu estou lá, faz 15 anos,
Eu trabalhei por uma área, eu entrei na área de pesquisa, trabalhando com cabelos muito tempo, então era a interação desses ingredientes com cabelo, metodologias para cabelo. Eu fui também para a parte de núcleo de especialidades cosméticas, e aí eu era responsável por tensoativos. Então, tensoativos são os ingredientes que fazem espuma, em sabonete, em shampoo. E hoje eu trabalho na parte de desenvolvimento de fórmulas, já não é a primeira passagem que eu estou em desenvolvimento de fórmulas. Eu estou trabalhando com múltiplas categorias ali, eu estou num projeto e a gente está trabalhando com todas as categorias, então shampoo, condicionador, maquiagem, né, enfim. É um projeto que vocês vão ver aí, é um projeto um pouquinho inovador, né, ele foge um pouquinho do que a Natura, dos produtos que a Natura desenvolve. Depois disso, então, aqui eu entro na parte da química e dos cosméticos, aqui é o rosto, né, que eu coloco aqui, mas o rosto é uma luminosidade, nada mais é do que a gente nos tornar bonitos, né, e nos trazer bem-estar. Quando a gente fala em cabelos, a gente tem muito uma parte bioquímica e uma parte físico-química, então a bioquímica é muito mais o couro, que a gente fala sobre a parte de pele, né, essas influências de como esses ingredientes ativos penetram ali no couro, e a parte de físico-química, que é a interação desses ativos com os cabelos. Para vocês terem um exemplo, aqui a gente tem uma imagem de um dano capilar, ó. Então essa daqui é uma fibrinha de um cabelo, né, um cabelo bonitinho, íntegro, até um cabelo danificado, ó, as nossas pontas duplas. Então a gente faz esse monte de tratamento aqui, e ele acaba criando essas pontinhas duplas. E o que eles são? Nada mais é do que química. Então, aqui a gente pode ter uma reação de redução, né, de formação desses grupos. O cabelo tem muitas interações SS, que são as interações de enxofre, e também a gente tem a oxidação. Então, quando a gente faz tratamentos de tintura, e a gente cria esses grupos sulfonatos aqui, SO3, que eles dão alteração de cor, e coisas que eu observava no infravermelho lá na Unicamp, né, era isso. Então, nada mais é do que a gente química, que a gente consegue, né, observar isso. Aqui uma brincadeira, então, até que é um vidinho brincadeira, mas assim, na Natura a gente testa até esses produtos nos nossos próprios cabelos, a gente faz testes lá, e essas técnicas que a gente usa são química. São físicas, são químicas. Então, a gente tem infravermelho, a gente tem Instron, que é você puxar esse fio de cabelo para você ver tensões de rupturas, para você ver penteabilidade, microscopia eletrônicas. Várias das técnicas a gente precisa ter para o quê? Para poder identificar não só o sensorial, porque às vezes daqui, ó, a pessoa tá testando e tá vendo o sensorial. Ah, meu cabelo tá macio, meu cabelo não tá. Mas o que é por trás disso? O que significa o macio? O que significa a luminosidade da pele? O que significa isso? A gente faz técnicas objetivas, sim, de identificação. Então, a pele também, aqui a pele, a gente fala que é mais um processo bioquímico, então na Natura a gente tem bioquímicos, biólogos, físicos, químicos, e aqui, quando a gente está falando a pele, eu também trabalhei com algumas coisinhas de pele, mas é claro que é um conhecimento um pouco diferente. Por quê? Porque envolve a bioquímica, envolve o organismo. E que não é algo tão estático, tão exato como a gente tem na fisicoquímica. Então, aqui, esses ingredientes, eles estão entrando, eles podem entrar aqui pelo pelo, eles podem ficar aqui na epiderme, mas também eles podem ir na hipoderme. Como é isso? Mas eu, como química, eu posso atuar aí. E quando a gente está falando de um produto, então, o que a gente tem? Um produto nada mais é do que ingredientes químicos que se correlacionam e que cada um dá uma performance. Deixa eu passar rapidinho aqui. Então, o que é essa ciência cosmética? É um tensoativo, é o estudo de tensoativo, é o estudo de moléculas de polissacarídeos, que elas podem dar uma formação de filme, são espumas, são estudos de como essas espumas estão organizadas,
são condicionadores, ó, moléculas, essa figura mostra as moléculas presentes nos condicionadores com as partículas presentes numa emulsão. Emulsões, água em óleo, óleo em água, isso é química. Estudos de DSC, então uma caloria para medir o calor desprendido de uma reação química. Aqui ficou por baixo, mais alturas de análise de espumas, concentrações de tensoativos. Então, o que é a ciência cosmética? É química. Aqui, e o que a gente faz dentro da química, é claro que eu entrei para a indústria, eu tive essa oportunidade, por quê? Porque eu queria o que eu falei para vocês, eu queria aprender a poder oferecer coisas mais rápidas e mais objetivas para as pessoas. Então, assim, eu amei, eu acho que eu não sou mesmo da área acadêmica, eu não tenho dom de dar aula, não sei fazer isso, mas eu adoro poder entregar qualquer coisa que for, tá? Então, a gente trabalha ali na Natura, a gente faz treinamentos nacionais e internacionais, porque eu acho que o conhecimento é diário, não é porque você se formou que, agora eu sou formado, não, esse conhecimento é diário, você terminou de se formar, você está atrasado. Então, a gente, publicação de artigo, é patente, é congressos científicos, aqui não vai dar tempo de passar, mas eu tenho, era um videozinho que a gente teve que divulgar no Natura Campus, em que a gente mostrava que eu fui para Carolina do Norte apresentar um trabalho de cabelos, um congresso de design de formulação. Aqui, esse do Vale do Silício eu estava agora, então assim, a gente teve vida em 2020, tá? Em fevereiro, no final de fevereiro, comecinho de março, eu fui para a Califórnia, fui aprender sobre startups, eu voltei com uma outra visão, então aqui é a gente lá no Google, no Vale do Silício. Então, assim, startup hoje está bombando. Aqui no Brasil também a gente tem muitas, mas lá é o berço das startups. E eu acho que a startup nos te dá uma visão de empreendedorismo. Então, te dá uma visão de que tenha foco, objetivo, que você consegue. Então, eu acho, e hoje as grandes startups, elas estão relacionadas, sim, com pessoas que trabalharam na área de exatas. Todas lá, eu posso dizer que 90% delas são pessoas de formação de exatas, ou de tecnologia, ou de física, ou de engenharia. Existem, sim, os administrativos, que estão em bancos e tudo, mas hoje a startup se faz dessa lógica, né, de pessoas com mais, que tenham um sentido prático e mais lógico de poder colocar alguma coisa ali no mercado, tá? E aí, só para terminar, então, quem sou eu? Eu sou, além disso, eu sou apaixonada por viagens, amo natureza, também sou designer de interiores, então me formei em técnica, assim, em 2011, um título que eu não tinha, porque é um hobby, também corro, mas eu parei com essa pandemia, espero, né, retornar a isso. Essa é minha família, então eu tenho meu marido e meu filho, e essa também é uma, né, extensão da minha família, o meu cachorro Nino, e agora a minha última aquisição desse ano desse ano não, da semana passada, tem a Lua, que está com a gente aqui, tá? Se eu puder passar, será que dá tempo? São 3 minutinhos de um vídeo para eu finalizar? Claro que, acho que sim, gente, por mim, sim, o que vocês acham? É só daí eu acabo, tá bem? É um vídeo que eu quero mostrar para vocês, que foi um vídeo da Natura ali, mas tem apesar de ser voltado também para uma interação entre mãe e filhos, mas tem tem uma frase bonita que eu acho, né, sobre a relação de trabalhos, né, de homens e mulheres. Eu vou passar, tá, para vocês 3 minutinhos e eu acabo. Vocês estão conseguindo ver? Bom, enquanto a Luísa tenta, aí outra coisa que eu queria falar, acho que não deu certo, né? É isso que a Adriana falou também sobre a iniciação científica. A gente também, né, no Culto à Ciência, algumas de vocês já fazem, né, iniciação científica. Esse ano também comecei a fazer, a orientar alguns projetos. A Luísa também orienta alguns projetos de iniciação científica, né,
ainda no ensino médio, tá certo? Então, acho que é uma chance também muito bacana. Ela já comentou comigo, assim, de perceber a diferença que isso faz na vida da pessoa, né? Eu também, assim, em pouco tempo, já pude perceber também, esse ano comecei a orientar esses projetos e também já pude perceber essa diferença. Então, né, um dos objetivos do Mafalda é que vocês desenvolvam. Com essa coisa da pandemia, acho que talvez fique complicado realmente desenvolver o projeto, mas pelo menos pensar em um projeto de iniciação científica, fazer um plano de pesquisa, é isso que a gente gostaria. A Luísa está disposta a orientar também em projetos, tá bom? Desse tipo, né? Tem mais 5 pós-docs, doutorados lá da Unicamp que estão também dispostas a ajudar. Então, queria que vocês pensassem nisso, tá? Próxima vez a gente conversa aí, né? Ou quem for tendo ideia, vai me mandando, eu vou direcionando para as meninas da Unicamp irem vocês, tá joia? Tá bom, gente, eu tinha o último slide, na verdade, era, né, eu agradecia a vocês, e eu vou deixar meu e-mail aqui de contato, se vocês tiverem qualquer dúvida, tá? A Natura também está à disposição lá, vocês podem visitar, vocês podem conhecer, claro que o laboratório não, mas eu estou colocando aqui, tem o LinkedIn também, tá? O meu LinkedIn é Adriana Fregonese também, vocês me encontram lá, e muito obrigada, e espero que vocês tenham gostado. É Adriana, tá? É isto, gente. Aí a gente agradece, né? Acho que foi muito bacana. Vamos lá, meninas. Perguntas. Eu tenho uma. Opa. Pode falar, tá falando? Dá para ouvir? Na questão quando você estava na Unicamp, fazendo química, quando você entrou para fazer química, você sabia que área você queria entrar? Tipo, uma química mais específica ou outra área? Ou era essa área que você está mesmo? Então, como eu falei, eu não conhecia nada, né? Eu era caipira, então, e eu não tinha contato nenhum com a química. Então, as pessoas que estavam fazendo, vieram do Cutuca, fizeram o TCAP, eles já conheciam, já sabiam a área que eles gostavam, eu não. Então, o que eu fui? Eu fui aprendendo mesmo, e fui me identificando com algumas áreas, e falando, não, acho que realmente eu gosto disso, inorgânica de estudar vetores, moléculas, não é comigo. Eu gosto muito da parte, né, da interação da fisicoquímica. Então, é claro que quando eu terminei minha graduação de uma forma geral, a gente não tinha que escolher qual área você ia. E aí eu só tive que escolher qual era a área que eu ia quando eu acabei fazendo o mestrado, porque daí no mestrado você tem que optar por alguma área. Então, você vai falar assim, é fisicoquímica, é inorgânica. Então, foi nesse momento que eu me identifiquei, mas eu fiz todo o curso. Escolhendo, né? Pensando no qual era a área que eu iria gostar. Obrigada. De nada. Eu tenho uma dúvida também. Eu tenho muita dúvida de saber, assim, como são os processos para poder ficar um cosmético bom, assim, que chegar a um ponto que você fala, tá, esse tá pronto, podemos vender, e outros que às vezes não dão certo e você precisa refazer todo um processo. Como que funciona isso? Então, a gente faz muitos protótipos. Então, não é a primeira vez que você vai fazendo, que você fala, eu preciso desenvolver um creme facial, que vai dar certo. Então, é um desenho experimental e muita tentativa e erro. Mas é claro que antes de você desenvolver esse produto, você tem um projeto de grade, que a gente chama, que está relacionado com marketing, e que a gente especifica algumas coisas. Então, a gente vai falar assim, ó, eu quero que esse cosmético seja um creminho facial
e que ele tenha esta coloração, mais ou menos essa coloração, seja um produto natural, totalmente natural, e seja um produto, às vezes a gente até determina qual é o ativo que a gente vai usar lá dentro. A gente fala, a gente gostaria de utilizar, neste momento, o Spilol, por exemplo, que aconteceu com Cronos. Então, a gente tem um direcionamento de como você vai trabalhar. Aí, baseado nisso, você faz alguns experimentos e você olha aquilo primeiro sensorial mesmo, a gente passando mesmo. Você não viu ali que a gente passou no cabelo? A gente passa no cabelo para ver o que dá. A partir desse momento que ficou legal, a gente fala, então tá bom, eu coloco numa estabilidade prévia. Então, eu coloco ali, deixo um dia na estufa. Ah, ficou bom? Aí, a gente continua encontrando qual é o melhor sensorial para isso. Depois, eles passam por testes de segurança, testes de performance mesmo, teste de estabilidade, que fica 90 dias na estabilidade. Então, assim, se passou e for aprovado nisso tudo, ele está ok para colocar no mercado. E a gente também tem um prazo para desenvolver. Então, assim, a gente tem esse protótipo, sei lá, 15 dias, um mês para a gente poder desenvolver. Você também não pode falar, ó, até agora eu não encontrei um que deu certo, tá? E fica lá, 3 meses, 6 meses. Não. Tem uma hora que você vai encontrar o melhor dentro dentro daquelas diretrizes, né, daquele produto que foi te dado, e você tem um tempo para finalizar isso. Então, você fala, neste tempo, com essas condições, eu consegui encontrar este produto. Eu respondi? Sim, muito obrigada. Nada. Vamos lá, pessoal, aproveita. A Larissa perguntou se você ganha por cosmético das Natura. Acho que sim, né? Porque até experimenta, né? Ela ganha cosméticos da Natura. Então, a gente tem uma lojinha lá dentro, né? E essa lojinha é aberta a público também. E o público não tem desconto. Então, mas a gente que é funcionário, a gente tem desconto na compra desses produtos. Então, assim, a gente tem uns descontos ali, 30% mais ou menos. E a gente também acaba ganhando, em alguns momentos, sim, a gente ganha. Né, agora que essa época de pandemia, não, mas em termos, quando a gente tem algumas reuniões, por exemplo, lá da vice-presidência, outras reuniões, a gente acaba ganhando como brinde mesmo. A gente testa produtos, a gente é voluntário em teste de produtos, então eu vou receber, por exemplo, agora uma amostra de Lumina para eu testar, porque está tendo algum lançamento de um novo produto dentro dessa linha. Então, eu vou receber em casa, agora a gente está se adaptando, né? Então, ganhamos sim, recebemos sim, temos a nossa cota mensal. Ó, tem várias perguntas aqui no chat, que as meninas falam que a internet está ruim. Mas se baseia em produtos para fazer novos? Sim, a gente se baseia em produtos para fazer novos. Então, existem alguns que a gente chama de bench, então são os nossos benchmark. Então, por exemplo, às vezes foi lançado um produto mundial vou pegar um exemplo, tá lá, sei lá, na Inglaterra. A gente fala, nossa, que ideia super legal, vamos tentar fazer esse produto aqui também? E aí a gente compra, às vezes, alguns desses produtos, ou um só, quando tem, e a gente tenta, né, chegar num produto próximo. Nesse projeto, por exemplo, que eu estou trabalhando, eu não tenho um bench. Eu não consegui chegar nesse bench, o que exatamente que a gente quer. Então, mas às vezes sim, a gente tem esse comparativo, isso é praxe de mercado, a Natura faz, qualquer outra empresa faz, tá bem? Em qualquer outra área, alimentos, qualquer coisa, a gente faz sim esse comparativo, até para você saber, né, em que grau você está. Então, isso é legal mesmo. Qual foi a sua maior dificuldade no correr de toda a caminhada? Fora a dificuldade de adaptação com a faculdade, eu acho que a gente tem dificuldade o tempo inteiro. Não é fácil. Eu acho que uma coisa que eu aprendi aqui, indo lá visitando as startups, e agora a gente também está num modelo de startups dentro da Natura, eu acho que a grande questão é assim, você tem que ter persistência, você tem que ter um foco,
você saber que você quer entregar alguma coisa, mas você não pode desistir no meio do caminho, porque, assim, é muito fácil você desistir. Então, assim, não foi fácil, por exemplo, eu terminar a faculdade e entrar na Natura. Eu falar, é lindo estar na Natura. Não foi fácil, porque eu tinha uma visão que era uma visão acadêmica e eu fui para a indústria. E a visão de indústria é outra coisa, é completamente diferente de uma visão ali, né, mais acadêmica. Você não tem tempo para ficar lendo vários artigos, e você não tem tempo, você tem um número, o seu time é diferente de uma, você não tem que ficar publicando, você tem que entregar. E, além disso, as pessoas, às vezes, a Natura é uma empresa muito humana, mas a gente sabe também que existem outras empresas, mas mesmo assim a Natura também é empresa, e que a cobrança é diária de entrega, você tem que errar muito menos. Quando você está na área acadêmica, é você por você e sua orientadora. Agora, lá não, lá você tem um time, lá você tem pessoas que cobram você de todas as áreas, então, assim, não foi um caminho fácil. Não é um caminho fácil desenvolver produtos, às vezes a gente tem problema, sim, a gente está desenvolvendo produto ali agora, eu tive um problema com o sabonete que a gente está fazendo, e aí? E agora? A gente já tinha colocado estabilidade, e agora? Como que a gente vai fazer? Vai voltar isso? Não é fácil, por exemplo, o momento que a gente está hoje, eu acho que isso é chovendo molhado, mas, assim, trabalhando de casa, tá bom, mas eu tenho um filho que também está fazendo aula online, meu marido está dando aula, ele é professor, ele não está aqui, está viajando, a minha sogra está doente, como que a gente concilia tudo isso? Por isso que eu coloquei lá meu papel, eu sou mulher, mas eu também sou mãe, eu também sou, eu viajo para a Natura, eu tenho no mínimo 2 horas para ir, 1 hora para ir, 1 hora para voltar quando eu vou de carro, quando eu vou de fritada, é 1h30 que eu vou, e mais 1h30 que eu volto. Então, assim, as dificuldades são muitas, muitas. Mas eu acho que a gente tem sempre que eu penso, a gente tem que sempre ser positivo, focar no que vai dar certo. E, assim, dificuldades, o não, aquela história do não, a gente já tem. Então, vamos persistir, né? Persistir e ter esse espírito empreendedor, e se não deu por uma rota, a gente vai pela outra, em todos os aspectos, tá? Nesta comparação, peraí, deixa eu ver se tem um outro aqui. Aí eu me perdi aqui, peraí. Qual que foi a sua melhor experiência, o acontecimento que marcou? E a sua melhor experiência na área? Eu acho que a melhor experiência é quando você lança um produto, né? Você vê agora, por exemplo, a gente acabou de lançar a Lumina, e eu participei da biotecnologia Proteia, que é a tecnologia que a gente tem no frasquinho de Lumina. Então, assim, é fantástico, assim, você vai em algum lugar, você vai na casa de alguém, é mais difícil, né, se entrar no banheiro, mas, ou às vezes você está na rua e tem uma sacolinha de produto, uma pessoa carregando aquilo, você olha, nossa, essa biotecnologia Proteia, gente, assim, foi um projeto de 3 anos para a gente poder entregar essa biotecnologia Proteia. Então, é fantástico. Assim, eu também trabalhei com Sol, com o primeiro lançamento de Sol. Então, agora que ele estava em farmácia, mas acho que já saiu, né, da farmácia, eu chegava lá na farmácia, nossa, o meu produto, né? Então, é muito legal isso. Isso é realizador. A gente faz em testes somente humanos, então, assim, a gente não faz testes em animais. Esses testes que a gente faz em humanos, que a gente tem esses testes, mas são testes extremamente controlados, e a gente faz já quando o produto já passou por vários outros testes, né, in vitro, e a gente testa, na verdade, às vezes a performance, sim, a gente fala assim, o que você achou? Você achou não, né? O profissional treinado que avalia e fala, não, realmente esse lado está melhor que esse, ou quando a gente vai fazer salão teste, que o profissional passa no cabelo e avalia qual lado que ficou melhor. Eu, por exemplo, hoje eu estou testando um produto, e esse lado aqui eu vi que está mais oleoso do que esse daqui. Então, às vezes a gente faz teste, sim, de segurança, né, em humanos, mas é controlado, não é nada... E a gente também, como é cosméticos, a gente também não tem, né, entra na corrente sanguínea, né, a gente fica ali na parte da epiderme.
Vocês leem o rótulo dos ingredientes? Oh, claro, claro. O rótulo é o tempo inteiro a gente está lendo isso. E lendo, e a gente sabe, até você sabe avaliar, e pelo rótulo, hoje aqui no Brasil, a gente tem pela Anvisa, quando a gente coloca esses ingredientes ali, que a gente chama de INCI, os primeiros ingredientes, em tudo que a gente for fazer, da Anvisa é assim aqui no Brasil, tá? Existem outras empresas que não. Os primeiros ingredientes são sempre assim, da maior concentração para menor. Então, tem lá água, o produto, ele tem o maior ingrediente, concentração que tem ali é água. Depois, ele tem, sei lá, açúcar. Ou, às vezes, tem produto que é açúcar, né? Você fala, nossa senhora, esse produto só tem açúcar aqui. Mas a gente lê o tempo inteiro, até para saber as interações e saber o que eles estão usando. E às vezes a gente consegue até estimar com a porcentagem que eles estão usando ali de ingrediente, tá? Então a gente lê sempre. Você não ficou com medo de não entrar na Natura? Na verdade, fiquei muito, né? Porque na verdade eu achava que, não, já fiz mestrado, doutorado. Gente, quais são as empresas no Brasil que tem pesquisa? São raríssimas, são muito poucas. Lá fora a gente tem bastante, mas aqui é muito difícil. Então, assim, eu não era uma pessoa com perfil para entrar numa indústria já. Eu tinha 32 anos quando eu entrei, então eu já tinha terminado o doutorado, é difícil. Às vezes as pessoas estão acabando de sair da faculdade, elas estão entrando mesmo na indústria, elas seguem esse caminho. Então, claro que eu fiquei com medo. Mas foi uma oportunidade assim, se não der certo, eu vou fazer outra coisa, né? É isso, era uma entrevista de emprego normal, tá? Quais são os seus maiores objetivos no momento? Eu acho que eu mudei de área, né, na Natura, e então eu estou com esse projeto, eu estou no desenvolvimento de fórmula agora, para a Natura eu preciso entregar esse projeto, que eu acho que é o fundamental. Eu tenho ainda, eu falo, meu filho está com 10 anos, mas eu acho que ainda ele não é independente, então eu tenho que cuidar muito dele. E talvez se eu pudesse ter um tempo a mais, eu acho que essa época, a parte de ficar em casa também foi uma coisa boa, porque eu não tenho muito esse deslocamento, então eu ganho algumas horas no meu dia. E tem uma coisa que me persegue pela vida toda, gente, que se eu for falar para vocês, eu acho que vocês têm que foco nisso, tá? Se eu puder falar. Mas sejam fluentes em inglês, tá? Sejam fluentes em inglês. Eu tenho uma grande dificuldade para línguas, eu gosto de muitas coisas, eu tenho facilidade de aprender muitas coisas, mas em línguas eu tenho muita dificuldade, acho que porque eu também não gosto muito, tá? Então, assim, eu continuo fazendo inglês, continuo com isso, e eu falo, uma hora eu vou relaxar com isso e vou ser fluente, tá? Eu não falei para vocês, mas assim, quando eu estava na Natura também, eu tive a oportunidade muito de viajar, muito de fazer congressos, essas coisas assim que eu fui. Eu tive a oportunidade de passar um mês, eu nunca morei fora, mas eu passei um mês na Inglaterra. Pode ser um dos meus objetivos também é morar fora, tá? Eu não quero morar para sempre, mas eu falo para o Carlos, né, para o meu marido, que pelo menos 2 anos a gente vai morar fora. Não sei quando vai ser isso, eu tenho meus pais são idosos, são mais velhos, eu tenho meus sogros, minha sogra está doente. Enquanto eu tiver eles, isso é um pouco difícil, eu acho, porque eu sou muito apegada à família, mas eu tenho, sim, o objetivo de morar fora, porque eu acho que te abre a cabeça, né, e para mostrar para o meu filho, principalmente, o que é a vida lá fora, né. Toda vez que eu vou, eu volto com essa vontade, tá? Já aconteceu de os produtos darem errado e você pensou em desistir? Claro, toda hora. E você foi atrás de fazer ele dar certo até ficar do jeito que queria? Sim, persistência. Persistência, persistência, persistência. E uma hora ele chega, tá? Uma hora ele funciona. E assim, não se sinta sozinha. Quando tiver alguma dificuldade, compartilhe essa dificuldade com as pessoas do seu lado. Às vezes, elas têm mais conhecimento, elas conseguem te ajudar, às vezes elas te dão um clique e você fala, nossa, é verdade, eu posso ir por esse caminho. Então, assim, compartilhe, fale, não fique dentro, recluso na caixinha, né, que eu falo. Eu acho que a gente tem bastante conhecimento lá, mas sim, acontece isso. Qual que é a próxima?
Tem aqui? Eu acho que não tem nenhuma, não. Tá. Não sei se mais alguém quer fazer alguma pergunta, pelo menos aqui no chat não tem nenhuma, não. A gente já passou aí 5 minutinhos do horário. Tá bem. Eu vou precisar sair, então eu vou desligar a gravação aqui. Vocês me desculpem, mas eu tenho uma reunião que já começou, na verdade. Tá bom. Tá bom. Obrigada, Gabi. Adriana, queria agradecer, foi excelente a sua palestra, muito legal. Espero que as meninas tenham aproveitado, mas eu achei muito, muito boa, realmente. Então, muitíssimo obrigada pela participação, viu? Ah, tá bom, obrigada a vocês. Espero ter atendido a expectativa. Acho que sim. Tchau, gente. Então. Tchau.